Olá a todos, que Deus te abençoe. Hoje nós estamos aqui no Grupo 1 fazendo uma apresentação na matéria de Doutrina de Salvação. Os participantes desse grupo são o Bruno Mor, eu, Douglas, que falo para vocês, o Isaac Pereira, o Ricardo Barros e o Vitor Oliveira. Hoje nós vamos tratar de um tema especial falando sobre a soterologia no livro de Deuteronômio. Soterologia é o estudo sobre salvação, então nós vamos ver como que a salvação se comporta dentro de todo o livro de Deuteronômio. Aqui nós vamos ver que essa apresentação está dividida em algumas partes, sendo a primeira uma parte acadêmica, com um tema aqui de seção textual e seção sistemática. Cada uma dessas partes vão ser diferentes, mas a gente vai explicar mais para frente como vai ser. Depois a gente vai ser uma aplicação ministerial pessoal, que a gente vai falar num sermão sobre o tema de Deuteronômio. E no final nós vamos ter uma atividade virtual para que você possa, junto conosco, fazer aqui uma análise de tudo aquilo que nós aprendemos hoje nessa apresentação. Olá amigos, nós iremos iniciar aqui a nossa apresentação falando sobre a apresentação acadêmica do livro de Deuteronômio. Nós iremos iniciar com a seção textual. A seção textual, ela traz toda uma estrutura literária do livro de Deuteronômio. Primeiro eu gostaria de falar para você sobre o significado do nome Deuteronômio. Deuteronômio significa o segundo livro da lei, ou a segunda lei. E é interessante também porque esse livro é o quinto livro escrito por Moisés. Nós temos toda a sua estrutura aqui do capítulo 1, do verso 1 ao verso 5, nós temos a apresentação e título, ou título e introdução. Nós temos aqui também o primeiro discurso de Moisés, que vai do capítulo 1, verso 6, até o capítulo 4 e o verso 43. Temos o segundo discurso, onde Moisés faz uma revisão de toda a lei, e se inicia no capítulo 4, verso 44, vai até o capítulo 26 e o verso 19. Nós temos então o terceiro discurso de Moisés, falando sobre a bênção e a maldição. Se inicia no capítulo 27 e vai até o capítulo 28 e o verso 68. Nós temos também o quarto discurso de Moisés, onde ele fala sobre a aliança em Moabe, que se inicia no capítulo 29 e vai até o capítulo 30 e o verso 20. Temos também aqui as responsabilidades da liderança, que se inicia no capítulo 31 e vai até o capítulo 34 e o verso 12, onde o livro acaba. Temos também uma parte interessante aí, que é o apelo de Moisés a Josué e a todo Israel. Temos também o cântico de vitória de Moisés. Eu recomendo a sua leitura, pois é um texto excelente. Um crescimento espiritual da hora, mano. Se liga. Temos também as principais passagens soterológicas, as quais nós escolhemos para falar sobre a importância da salvação no livro de Deuteronômio. São essas passagens aqui onde você pode ver, cada um dos discursos, nós podemos encontrar passagens relacionadas à soterologia, onde Deus busca o seu povo, onde Deus liberta o seu povo e onde Deus quer salvar o seu povo. E através disso, Deus apresenta os mandamentos e espera do povo a obediência. Agora nós vamos para uma parte mais específica, vamos ver um pouco a fundo os versos nas passagens em seu contexto de seção. Nós vemos aqui todas as principais passagens que nós escolhemos, mas agora a gente vai destrinchar passagem a passagem para a gente ver por que a gente achou mais importante esses versos em Deuteronômio. Então no primeiro discurso de Moisés ele vem falando do motivo da saída dele, avisando o povo de Israel, e aqui ele quebra em 3 blocos esse primeiro discurso: o evento do Sinai a Canaã, depois os conselhos e exortações para guardar da lei de Deus, e no final ele fala sobre as cidades de refúgio. Então primeiramente a gente vai ver por que a gente escolheu Deuteronômio 4, 2, 6, 8, 10 e o restante desses versos falando sobre soterologia. Aqui a gente vê a importância da salvação através das promessas que Deus fez ao povo lá no Sinai até em Canaã. Então todo esse período de tempo que Deus foi abençoando e salvando o povo de Israel, aqui está explicado nesses versos. Mas depois a gente vê no decorrer dessa sessão a importância da obediência aos ditames e a guarda da lei de Deus, como fala o verso 4, verso 8. Depois nós vemos que a obediência é o caminho para a vida, como está no verso 4, 10. E aqui vem culminando e terminando essa sessão, mostrando da perpetuidade da lei ali e da salvação de Deus através da cidade de refúgio, que era uma coisa que não existia na época deles. Deus usou cidades para salvar pessoas que poderiam ser vingadas ou através de um pecado que eles não tinham ciência, eles poderiam ser mortos. Deus cria um lugar para a salvação, para esse povo ter uma liberdade. Mas agora nós vamos
adentrar mais nos versos e eu separei 2 versos importantes para a gente entender o sentido de salvação. No verso 4:8 fala assim: e quão grande nação há que tem estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que eu hoje vos proponho. A palavra lei é a central nesse verso para trazer para a gente o sentido de salvação. É aqui a palavra Torá, a palavra lei. Então, conselhos e exortação a guardar e obedecer à lei, que culmina no verso 10 falando assim: não te esqueças do dia em que te estiveste perante o Senhor teu Deus em Horebe, quando o Senhor me disse: reúne este povo e eu os farei ouvir as minhas palavras, a fim de que aprendas a temer-me todos os dias que na terra viver, e as ensinará a seus filhos. Então Deus está trazendo aqui, enfatizando a palavra vida, a palavra Shaim do hebraico. Então vai trazendo um caminho para a salvação, e é assim eles conseguem a vida. Então a obediência à lei de Deus traz a vida e a salvação ao seu povo. Agora nós vamos para o segundo bloco aqui, que é o segundo discurso, que é a revisão da lei. Aqui nesse bloco é centrado sobre os mandamentos e a lei de Deus. A introdução, depois o decálogo como base da aliança, exortação, obediência e depois o livro da aliança. Aqui tem mais versos, mas a gente vai focar em alguns especiais, mas a gente vai vendo que nesse segundo discurso de Moisés, ele vem trazendo a importância da obediência para a salvação do povo. A obediência leva à salvação e libertação do povo de Deus. Nós vemos aqui no capítulo 5, 1 a 27, 28, a recapitulação dos mandamentos de Deus para o povo relembrar aquilo que Deus tinha passado. E nós vemos também aqui, palavras no sentido de obediência, salvação, com as bênçãos prometidas através dessa obediência, como tem o verso 5, 3 e 33. Depois a gente vai vendo que Deus pede um amor de todo o coração, não por obrigação. Deus pede um amor, Ele dá o livre-arbítrio para cada um de nós e também para o povo de Israel escolher segui-lo ou não. E a gente vai ver isso no verso 6, 4 e 5. Então a sessão termina mostrando que as leis e os regulamentos, quando observados, podem conduzir a uma vida abençoada e consequente à salvação tanto física como espiritual. E aqui nós vamos destrinchar o capítulo 6 do verso 3 ao 5, que fala assim: ouve, pois, ó Israel, e atenta em cumprirdes, para que bem te suceda, e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus dos teus pais. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Um verso muito conhecido por nós, mas o sentido principal aqui de soterologia é: ouve, ó Israel. É o Shema Israel, o tão famoso Shema. Aqui vem declarando fundamentalmente da unidade de Deus e do mandamento de amá-lo de todo o coração, alma e força. Assim a gente consegue manter as bendições e a salvação que é dada por Deus. Quando nós vemos ouve Israel, esse aqui é um sentido de quem ouve, pratica. Quem ouve, obedece. Através da obediência, nós vemos que o povo de Israel conseguiria ter a salvação. Agora nós chegamos no terceiro discurso sobre bênçãos e maldições. Aqui nós vemos uma introdução, aí Deus vem falando sobre as maldições e bênçãos e maldições depois. Então nós vamos vendo que Deus está mostrando para o povo qual era o resultado de aceitar a sua aliança ou não, aceitar a sua salvação ou não, ordenança ou não. E nós vemos aqui literalmente nesses versos, em Deuteronômio 28, 2, 8, 15 e 45, que vem falando: se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. Depois nós vemos: o Senhor determinará que a bênção esteja no teu celeiro, em tudo que colocares a mão, e te abençoará na terra que o Senhor teu Deus te dá. Nós vemos no 15: será, porém, que se não te deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão todas essas maldições sobre ti e te alcançarão. E o verso 45: todas essas maldições virão sobre ti e te perseguirão e te alcançarão, até que sejas destruído. Portanto, não ouviste a voz do Senhor teu Deus, para guardar os mandamentos e os estatutos que te ordenou. Aqui nós temos duas palavras-chave: bênçãos e maldições. Bênçãos vem de Beracá, que nós vemos no verso 2 e hoje, ele é repetido muitas vezes nesse verso, e maldição, que é Kelala, que é usado também para descrever as consequências da desobediência. Então aqui é central: quando você obedece os mandamentos e a palavra de Deus, Deus salva você, Deus te abençoa. Mas no momento que você segue os seus próprios caminhos e as suas vontades, você está apto a receber as maldições dessa escolha.
Agora nós vamos para o quarto discurso com a aliança de Moabe. Aqui nós vemos que Moisés destrincha em 3 tópicos principais sobre um breve resumo da saída do Egito até Canaã, depois a exortação à guarda da lei, a nova aliança e promessas de misericórdia e a aliança no coração. Então nós vemos aqui que Moisés lembra de novo o povo tudo aquilo que Deus tinha feito para eles, as libertações que ele tinha dado para o povo, para assim exortar novamente o povo a guardar as leis de Deus, guardar a sua aliança. Mas aqui eles vêm falando, se o povo se desvencilhasse dessa aliança e quebrasse ela, com isso ia acontecer várias maldições, mas se o povo voltasse o seu coração novamente para Deus e pedisse perdão, Deus estava ali com uma promessa de misericórdia para trazer de novo o seu povo para junto dele. E aqui nós vemos que a aliança estaria dentro do coração deles. Aqui eu quero destrinchar com você 2 versos de Deuteronômios 30, 15 e 16, que fala assim o 15. Vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. E o 16. Se guardares o mandamento que hoje te ordeno, que ames o Senhor teu Deus, andes nos seus caminhos e guarde os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, então viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra a qual passas para possuí-la. Então aqui nós vemos uma imagem sobre soterologia. Aqui nós vemos que esses 2 versos trazem à memória que Deus salvará o seu povo, mesmo que ele estivesse perdido e eles estivessem fazendo errado. Se ele se voltasse para Deus, Deus estaria ali trazendo ele de volta e salvando eles, para que eles fossem um povo bem digno e um povo que de novo ia ser abençoado através da salvação que Deus dá. Agora nós estamos na última parte do contexto de sessão. Aqui nós vemos Moisés falando sobre a responsabilidade da liderança. Aqui ele fala ao povo, apela a eles e a Josué, trazendo um apelo ao quê? À salvação, a guardar os mandamentos de Deus. Nós vemos o cântico de vitória de Moisés e outras admoestações e a morte, enterro e o epitáfio de Moisés. Aqui nós vemos que Moisés passa a liderança dele para Josué e mostra a promessa que Deus, como estava com Moisés a sua vida inteira, estaria de novo continuando abençoando o povo através de Josué e da liderança dele, como a gente vê no verso 31, 3, 6 e 23. Nós vemos o cântico de Moisés, e esse cântico é muito importante, a gente vai falar sobre ele aqui no próximo slide, sobre o fundamento da rocha da salvação e a importância desse verso para cada um de nós. Então vamos aprofundar aqui. Aqui nós vamos ler Deuteronômio 32, 15. Esse é o verso mais latente de salvação que tem no livro de Deuteronômio. Por isso que a gente está trazendo ele aqui para vocês. Que fala assim, mas engordando-se o meu amado, deu coices, engrossou-se, ficou nédio e abandonou a Deus, que o fez, desprezou a rocha da salvação. Essa palavra rocha da salvação é central nesse verso e no livro inteiro de Deuteronômio, que vem do hebraico tsur e eshuatô. Então aqui vem com sentido de libertação, a rocha da sua salvação. Nós vemos aqui no 32 inteiro falando sobre a rocha que te salva, a rocha que é a sua salvação, a rocha que te liberta, trazendo sentido ao Salvador. E aqui Moisés, toda vez que usa esse sentido em Deuteronômio e no Antigo Testamento sobre rocha, parece como título atribuído ao Messias vindouro. Então Moisés está fazendo um paralelo e uma alusão a rocha da salvação, a nossa rocha da salvação, que é Jesus Cristo. Então aqui Moisés, lá para o povo de Israel, está trazendo o conhecimento do futuro, do Salvador vindouro e do Messias e Jesus que viria, e ele é a nossa rocha da salvação. Olá amigos, eu sou Isaac Costa e irei trazer um pouco do resumo da mensagem soterológica do livro de Deuteronômio. Nos primeiros capítulos de Deuteronômio, o líder Moisés faz uma retrospectiva de sua história e de como Deus esteve no controle da situação. Durante todo o percurso, durante os 40 anos ali, Moisés viu muitos de seus amigos que saíram com ele do Egito caírem. E Moisés então, dentro dessa retrospectiva, ele começa a falar para as pessoas ali, ele começa a exortá-las. E no primeiro discurso, chamado de sessão 1, Moisés inicia sua fala dando ênfase a questões relacionadas à sua saída e exorta o povo a permanecerem fiéis. Então o servo de Deus, Moisés, cheio do Espírito Santo, relembra momentos marcantes, momentos em que eles vivenciaram ali juntos, momentos das quedas do povo, momentos também da sua queda. Moisés, ele mostra para as pessoas ali um exemplo de grandeza, um exemplo de humildade e um exemplo de como Deus pode salvar o seu povo.
Na segunda sessão, podemos ver de forma nítida a preocupação de Deus com o seu povo em relação à guarda de sua lei, e traz a ideia de instrução, quando Deus fala sobre os mandamentos. Também no segundo discurso temos a ideia de Deus como um pai que por amar o seu filho disciplina e corrige, para que assim ele aprenda. É interessante essa ideia, e nós podemos perceber isso de forma clara no livro de Deuteronômio. Moisés apresenta ali, segundo a ordem de Deus, ele faz uma retrospectiva de tudo aquilo que o povo viveu no deserto. Apesar de ser uma nova geração, as pessoas precisavam aprender sobre a sua história, precisavam ver o exemplo dos seus antepassados. O livro de Deuteronômio apresenta um cunho exortativo e soteriológico em toda a sua extensão. Ou seja, em todo o livro de Deuteronômio, nós percebemos Deus chamando o seu povo, Deus libertando o seu povo e Deus querendo salvar o seu povo. Além de Deus lhes dar os mandamentos, Deus também lhes dá orientações de como eles deveriam cumprir os estatutos e andarem fielmente neles. Deus exigia daquele povo, do povo de Israel, a fidelidade, pois a fidelidade fazia parte do processo de salvação. Deus lhes garantia a salvação e, em troca, eles seriam fiéis, adorando o único Deus. Podemos ver aqui também a ideia de santidade, ou seja, um povo separado para viver uma vida dedicada a um único Deus. Esse era o principal objetivo do Senhor, lhes apresentar os mandamentos, e para que assim também eles pudessem adorar o único Deus. Algo que chama nossa atenção ao ler Deuteronômio é a forma como Deus busca se envolver com o seu povo, através de alianças. Esse é o maior discurso apresentado por Moisés ao povo de Israel. Eles haviam ouvido Moisés apresentar as leis de Deus e agora eles estavam dispostos a viverem uma vida de submissão ao Senhor. Isso era o que o Senhor esperava deles, uma vida de obediência, uma vida de submissão e uma vida de entrega. Mais uma vez, nós podemos entender de forma clara a soteriologia, Deus buscando salvar o seu povo em Deuteronômio. Em seu terceiro discurso, o líder Moisés traz um fascinante relato sobre as questões relacionadas às bênçãos e maldições que o povo receberia se fossem obedientes ou desobedientes às leis de Deus. Ou seja, Deus esperava do seu povo a obediência. O povo estava se preparando para entrar na Canaã. E a entrada da Canaã, nos últimos dias de Moisés, ele traz ali para as pessoas, ele apresenta mais uma vez, ele reforça a questão da importância da obediência. O povo precisava obedecer a Deus, porque a obediência a Deus decorreria em muitas bênçãos para o povo. Olha que verso interessante. O Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros e em tudo o que colocares a mão, e te abençoará na terra que te dá o Senhor teu Deus. Esse versículo, ele também remete a uma promessa de Deus, a promessa de determinar uma bênção, de trazer bênção sobre a vida do povo, sobre as famílias e sobre cada um dos indivíduos que entrariam na terra de Canaã. O principal e verdadeiro objetivo do Senhor era lhes transmitir suas bênçãos sempre. Se o povo fosse rebelde, eles também poderiam receber suas maldições. Então, Deus esperava daquele povo a obediência completa. Temos também o quarto discurso de Moisés, um discurso emocionante, fascinante, onde Moisés apresenta Deus como rochedo. Com isso, entendemos em Deuteronômio que o aspecto soteriológico está atrelado de forma implícita, pois Deus cuida de seu povo quando ele é fiel à rocha da salvação, como Deus que os livra na aliança. Esse é o objetivo de Deus, fazer uma aliança com o seu povo, e essa aliança é perpétua, é uma aliança que tem uma durabilidade eterna. Em seu quarto discurso, ou quarta sessão de Deuteronômio, a soteriologia está expressa de forma clara e direta. Por exemplo, Deuteronômio 32:15, Deus se autodenomina rochedo de salvação para com todos aqueles que lhe fossem obedientes, e ainda apresenta uma forte ênfase teológica sobre a importância da obediência. Mais uma vez, em Deuteronômio, nós percebemos Moisés chamando o povo, trazendo o povo e mostrando para o povo a importância da obediência ao Senhor, o único Deus. Portanto, pode-se inferir que obedecer a Deus sempre pode nos levar à compreensão do seu amor, ao nos buscar e nos resgatar,
pois Deus é o nosso resgatador, o nosso libertador. Moisés se refere a Deus como aquele que faz a mediação necessária para a salvação daqueles que creem no seu poderoso nome. Que nós possamos crer nesse poderoso nome, o nome do Senhor Deus Todo-Poderoso. Agora vamos para o nosso momento de sessão sistemática. O que é uma sessão sistemática ou uma sistematização? Você pega uma doutrina e organiza de maneira lógica e simples. Simples assim. Organizar de maneira lógica e simples. A nossa resolução hoje do problema, causa, meio e efeito da doutrina da salvação está baseado no livro de Deuteronômio, no capítulo 30, verso de 15 a 20, dentro de duas seções principais, que é a ramastiologia, que está se referindo à questão de hamastia, uma palavra grega do Novo Testamento, que é mais citada para se denominar a palavra pecado, e soteriologia, que está se referindo à questão da salvação. Eu irei ler agora essa passagem para que assim nós venhamos a contextualizar esse bloco sistemático. Diz assim, Deuteronômio 30, 15 a 20. Vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardares o mandamento que hoje te ordeno, que ames o Senhor teu Deus, andes nos seus caminhos e guardes os seus mandamentos, os seus estatutos e os seus juízos, então viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra a qual passas para possuí-la. Porém, se o teu coração te desviar e não quiseres dar ouvidos, e fores seduzido, e te inclinares a outros deuses, e os servires, então hoje te declaro que certamente perecerás. Não permanecerás longo tempo na terra a qual vais, passando o Jordão, para o possuíres. Verso 19. Os céus e a terra te tomam, hoje, por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua descendência. Verso 20, e o último, para encerrarmos. Amando o Senhor, teu Deus, dando ouvidos à sua voz, e apegando-te a Ele, pois disto depende a tua vida e a tua longevidade, para que habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Como pegar agora esses versículos, né, para podermos fazer uma sistematização? Não é tão fácil assim, mas vamos lá, vamos tentar. Vamos destacar a problemática, o que é a situação de risco ou o problema, né, o pecado que está se referindo aqui nessa passagem. O que o povo estava prestes a acontecer com eles? Foi o versículo 18 que nós lemos. A palavra perecer vem no sentido de que eles estavam correndo risco de morte, como eles eram mortos na terra do Egito. Deus os resgatou para serem uma nação santa. E dentro desse sentido, eles corriam o risco de serem mortos, vamos dizer assim, pelos seus próprios pecados. Por quê? Porque eles mesmos, pelos seus próprios caminhos, não conseguiriam trilhar o caminho da salvação. Então, eles estavam numa situação de um problema, de um risco. A causa, o coração se desviar, no versículo 17. Eu vou reler o versículo 17. Se o teu coração se desviar, não quiseres dar ouvidos. Na Bíblia, quando nós paramos na questão de dar ouvidos, principalmente no Antigo Testamento, está se referindo a você obedecer ou não. E olha só o que a Bíblia continua dizendo. Se fores seduzido, olha quanto que o povo de Israel lutou contra a sedução. Eu preciso ser igual àquelas nações. Eu preciso de um rei que esteja aqui conosco. Não de uma maneira teocêntrica, mas agora queremos um rei terreno. Isso foi uma das maneiras de sedução que eles enfrentaram. E te inclinares a outros deuses. Você lembra que no Monte Sinai, enquanto Moisés subiu para receber a tábua dos 10 mandamentos, escritas pelo dedo de Deus, Arão foi juntamente com o povo e construiu um bezerro de ouro, adorando outros deuses, voltando à escravidão que Deus havia retirado eles
da terra do Egito? Deuses falsos. Isso é um momento onde eles se tornam uma situação de risco que se torna realidade na vida deles. Isso não poderia estar acontecendo, então seria uma causa do problema. O meio, promessa e proposta divina. O que isso está nos dizendo? Vamos para o verso 20. Vamos deixar a Bíblia nos responder. Qual era a promessa e a proposta divina? Amando o Senhor. Essa seria a primeira promessa, ou a primeira proposta divina. Por quê? Porque dentro disso, o grande mandamento que Deus queria deles era o amor. Já entra na parte da soteriologia. Deus salvando para que o verdadeiro amor habite no coração. A resolução. Habitação na terra. Longevidade de vida. Do verso 15 ao 20. Se você notou na nossa leitura, Deus dá todo o tempo, eu te proponho a vida. Não quero que você morra. Vamos fazer uma palavra assim mais simplória, né, para a nossa mente. Não quero que você morra, eu quero que você viva. Escolhe a vida. É uma soteriologia isso. Deus propondo a salvação. Assim, nós podemos compreender que o Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus do Novo Testamento. Nós temos a soteriologia, a salvação, em ambos os textos, tanto no Antigo como no Novo. Agora nós vamos tratar da sistematização 2. Nós temos vários modelos de sistematização, mas o que a gente vai tratar aqui é do modelo teológico. Esse modelo foi criado por Anselmo em 1304, e aqui nós vemos que o padrão que ele utiliza, e o que nós vamos abordar aqui para tratar do livro de Deuteronômio, é com questão de imagens que vem falando de julgamento, ira, pecado, culpa, justiça, misericórdia divina, e a progressão do livro de Deuteronômio nós vemos isso latente, por isso que nós usamos esse modelo. Aqui nós vamos vendo que no primeiro discurso de Moisés, ele vem lembrando ao povo os feitos que Deus foi fazendo com eles, libertando eles através do Egito com mão forte, como a gente vê no capítulo 4, verso 20, que fala: Mas o Senhor vos tomou e vos tirou da fornalha de ferro do Egito, para que lhes sejais povo de herança, como hoje se vê. Então nós vamos vendo que Deus libertou o povo e ali tirou eles das mãos dos egípcios, e com isso ele vem trazendo aqui, ele libertou eles da escravidão, como nós vemos no segundo discurso aqui que Moisés fala. Aqui ele mostra o decálogo, mostrando para o povo que ele já tinha uma necessidade de como sair da escravidão, de saber qual que eram as regras, qual que eram as leis e a forma que Deus queria que eles vivessem. Aqui, como fala no verso 5, verso 1, chamou Moisés a todo Israel e disse-lhes: Ouvi, ó Israel, os estatutos e juízos que hoje vos falo aos ouvidos, para que os aprendais e cuideis em os cumprirdes. Então o que Moisés está tratando aqui? Deus está passando para ele. O povo necessitava reaprender a viver. Qual que era o estilo de vida do povo de Israel anteriormente, como ele vinha lá do princípio com Abraão, como eles deveriam viver. Eles esqueceram isso no Egito, como os escravos. Agora Deus liberta eles e mostra para eles de novo. É esse o modo de agir dos filhos de Deus. Isso que Deus está salientando eles e trazendo para eles as formas que eles deveriam tratar com determinados tipos de situação. Por isso que tem leis civis, leis religiosas, leis de outras partes que Deus vai especificando para eles saberem como agir, que eles não tinham essa ciência mais. Eles precisam reaprender, engatinhar de novo. Aqui nós vamos ver que no terceiro discurso, Moisés traz claramente qual que seria o modo de agir dele e o que Deus ia fazer com eles se tratassem da forma correta a Deus ou se não fizessem o que Deus queria, como mostra o verso 27 e 15. Maldito o homem que fizer a imagem de escultura ou de fundição, abominável ao Senhor, obra de artífice, e a puser em lugar oculto. E todo o povo respondeu amém. Aqui vem mostrando em Deuteronômio 27 que o povo respondeu amém por cada coisa que Deus ia falando. Maldito o homem que fizer isso, maldito o homem que fizer aquilo, para mostrar o que eles não fariam. E aqui ele continua, no 28:30, desposar-te-ás com uma mulher, porém outro homem dormirá com ela. Edificarás a casa, porém não morarás nela. Plantarás vinha, porém não a desfrutarás. Então Deus fala para eles assim: esse é o estilo de vida que eu quero que vocês tenham, não faça isso. Mas se vocês fizerem, qual que é a consequência? Isso. Vocês não vão cultivar vinhas, vocês não vão ter bênçãos, isso de ruim vai acontecer com você.
E aqui nós vamos ver que o sentido principal que Deus queria não era isso. Ele queria o quê? Bênçãos e paz para o seu povo, salvação. E aqui nós vemos no verso 28:1. Se atentamente ouvirem a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado em guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações. Aqui Deus vem em outro capítulo falando qual que eram as bênçãos, o que Deus ia fazer em prol do povo se seguissem as suas leis, que eles o salvou do Egito e agora eles queriam que fosse um povo próspero, um povo que ajudasse a outros povos a conhecer ele e que um povo que fosse bendito. E aqui, quando nós vemos no quarto discurso, Moisés de novo volta ao povo a falar como eles foram tão abençoados até aquele momento, como ele fala no 30:19, os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição, escolhe pois a vida, para que vivas, e tu e a tua descendência. Deus traz aqui uma promessa, uma aliança com o povo. Eu quero que você escolha a vida, escolha a salvação. Não escolha a morte. Deus dá essa escolha para o povo e fala, é melhor você estar com a vida, é melhor estar ao meu lado do que essas coisas ruins acontecerem com você. E aqui a gente vai vendo no verso 32:3 que fala assim, e tornareis ao Senhor teu Deus, tu e teus filhos, e todo o teu coração e de toda a tua alma, e deres ouvidos à sua voz, segundo tudo que hoje te ordeno. Então o Senhor teu Deus mudará a tua sorte, e se compadecerás de ti, e te ajudará de novo, de todos os povos entre os quais te haviam espalhado o Senhor teu Deus. Então o que aqui Deus vem falando através de Moisés? Se eles não obedecessem, não tivessem seguido a aliança de Deus, e as coisas ruins acontecessem com eles, mas se aquela descendência se voltasse para Deus e pedisse perdão, Deus estava pronto a receber eles e a trazer eles de novo para junto de Israel, para ser um povo unido, o povo de Deus. E aqui, terminando, Moisés encerra com as palavras apelando ao povo de novo para seguir os caminhos de Deus e passar a liderança ali para Josué e pede para eles serem fortes, que Deus ajudou Moisés a vida inteira dele, sempre esteve ao lado dele, abençoando e direcionando ele, e Deus continuaria para sempre ali com o povo, se eles estivessem ali do lado deles, recebendo a salvação dele. Olá, sou o Vitor e cabe a mim falar sobre a sistematização 3, cruzamento de doutrina. A doutrina escolhida e mais evidente para fazer o cruzamento do livro de Deuteronômio foi a doutrina da lei de Deus. E através da lei de Deus podemos ter ciência do nosso estado pecaminoso e como Deus quer que vivamos. No livro de Deuteronômio, no capítulo 32, versículo 47, diz: porque esta palavra não é para vós outros coisas vãs, antes é a vossa vida. E por esta mesma palavra prolongarei os dias na terra, a qual, passando o Jordão, ides para possuir. A palavra de Deus descreve que a obediência à lei de Deus traz bênçãos divinas e também a salvação. Em Deuteronômio, capítulo 4, versículo de 2 a 4, vemos o primeiro discurso. Nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis o mandamento do Senhor, vosso Deus, que eu vos mando. Os vossos olhos viram o que o Senhor fez por causa de Baal-Peor, pois a todo homem que seguiu a Baal-Peor, o Senhor, vosso Deus, consumiu do vosso meio. Porém vós, que permanecestes fiéis ao Senhor, vosso Deus, todos hoje estáis vivos. Após o fato que aconteceu com o rei Balaque e o profeta Balaão, Deus lembrou ao povo a sua lei e apresentou benefícios divinos e a salvação para aqueles que guardam o seu mandamento. No segundo discurso, os 10 mandamentos é apresentado e é uma lembrança da aliança que fizeram. E Deus mostra as leis civis para o povo ter um bom relacionamento dentre eles e dentre os outros povos, mostrando que o fim da lei é a obediência. E isso traz libertação e salvação. No terceiro discurso é apresentado as bênçãos e maldições decorrentes
da obediência ou não da lei de Deus. Em Deuteronômio capítulo 28, versículo 1, descreve: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. É mostrado ao povo o que aconteceria se fosse contra as leis divinas e o que acarretaria na vida deles se seguisse os seus próprios instintos e desejos. E no quarto discurso, Moisés exorta novamente o povo a obedecer à lei de Deus de todo o coração, para que tenham uma vida pacífica e plena, e os resultados dessa escolha seriam para a vida e morte. Na última parte do livro, todas as palavras da lei, Moisés entregou os levitas para porem ao lado da arca e ser um sinal de testemunho para o povo da decisão que eles tomaram. Deuteronômio capítulo 31, versículo 24 a 27. E assim, mostrando que a salvação é uma escolha, não uma obrigação. Temos livre-arbítrio para decidir. Olá, como vai? Tudo bem? Eu me chamo Ricardo Barros e estou incumbido de passar esta mensagem aqui de maneira especial e queremos convidar você para se unir a nós em oração neste momento. Oremos. Senhor nosso Deus, Pai querido, te agradecemos por estar cuidando de nós e por ter deixado para nós a Tua palavra inspirada, a Bíblia Sagrada. Por isso, neste momento, rogamos a Ti, em nome de Jesus, que fale conosco de maneira poderosa, nos edifique e nos capacite para fazermos sempre a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Então, hoje nós vamos falar aqui sobre um tema muito especial. E a mensagem de hoje tem como título: não é a lei, mas o Criador dela é quem salva. E temos dentro dessa estrutura alguns tópicos que serão apresentados. E são esses: Deus se mostra ao povo como o verdadeiro libertador. O segundo é: Deus protege seu povo em contínua salvação. E o terceiro tópico a ser apresentado é este aqui: a proposta divina e a escolha de seu povo. Tudo isso baseado dentro do livro de Deuteronômio. Portanto, uma breve introdução a respeito do que está sendo apresentado deve ser feita neste momento. Então, veja. Em Deuteronômio capítulo 6, verso 4, encontramos uma grande proclamação a respeito de quem é o verdadeiro Deus. E o texto ele diz assim: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E essa foi uma ação necessária naquele contexto. E por que foi necessário, por que precisou Moisés falar desta maneira naquela ocasião com o povo? O povo ficou escravizado na terra do Egito durante 430 anos e a cultura era inapropriada. O povo do Egito era um povo pagão. O faraó e seu povo, eles não adoravam o Senhor Deus, o único Senhor. Eles adoravam muitos deuses, estátuas criadas por suas próprias mãos, o sol, o deus Ra. E por detrás daquele paganismo exercido pelo Egito, estava o próprio diabo, usando aquela nação para manter o povo de Deus escravizado e sem conhecimento do verdadeiro Deus. Por este motivo foi que Deus, exercendo o seu amor, salvou os hebreus, tirando-os das mãos de Faraó. A questão do povo não era só sair do Egito, era permanecer fielmente ao lado do Senhor Deus. Portanto, prosseguindo neste momento, a gente vê a ideia principal de esta mensagem ser apresentada está aqui. Deus, ele se mostra ao povo como um verdadeiro libertador. Quem salva é o Senhor nosso Deus, o único Senhor. Como se dá isso? Está escrito em Deuteronômio: ouve,
Israel. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Em Deuteronômio capítulo 6, verso 12, está escrito: guarda-te para que não esqueças o Senhor que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. O povo foi escravizado durante muito tempo e ali foram muitas pessoas contaminadas com a cultura daquela nação, uma nação pagã que servia a outros deuses e não ao Deus verdadeiro. E o povo de Deus era escravizado de maneira tal que não tinha a liberdade religiosa de servir ao seu Deus. Aliás, não tinha todo o conhecimento que deveriam ter a respeito do verdadeiro Deus. Então Deus, ele liberta seu povo do Egito, da casa da servidão. E lá em Deuteronômio capítulo 5, no verso 6, está escrito: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra ou do Egito, da casa da servidão. É o Senhor Deus quem salva, Ele é o único Senhor. Deus, Ele liberta para a salvação, mas o Egito traz a maldição. Em Deuteronômio capítulo 4, verso 20, está escrito lá: mas o Senhor vos tomou e vos tirou da fornalha de ferro do Egito, para que lhe sejais povo de herança, como hoje se vê. Essa palavra hoje, como hoje se vê, se refere ao que foi dito naquela ocasião. E o mesmo Deus que atuou naquela ocasião é o mesmo Deus que está atuando hoje também em nossos dias. Então agora neste momento a gente observa também a ideia principal de número 2, que é esta aqui: Deus, ele protege seu povo em contínua salvação. E somente um Deus poderoso pode fazer isso, proteger e dar contínua salvação. Portanto, em Deuteronômio, no capítulo 7, verso 1 a 2, eu convido você a observar o que está escrito aí. Diz assim: quando o Senhor teu Deus te introduzir na terra a qual passas a possuir, e tiver lançado muitas nações de diante de ti, os heteus e os gigazeus, e os amorreus, e os cananeus, e os ferezeus, e os reveus, e os jebuseus, 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que tu, e o Senhor, teu Deus, as tiver dado diante de ti para as ferir, totalmente as destruirás, não farás com que elas tenham aliança contigo, nem terás piedade delas, nem contrairás matrimônio com os filhos dessas nações. Não darás tuas filhas a seus filhos, nem tomarás suas filhas para teus filhos, pois elas fariam desviar teus filhos de mim, diz o Senhor, para que servissem a outros deuses, e a ira do Senhor se acenderia contra vós outros, e depressa vos destruiria. Porém, assim lhes fareis: derribareis os seus altares, quebrareis as suas colunas, cortareis os seus postes ídolos e queimareis as suas imagens de escultura. Então o Senhor Deus, ele aqui exorta ao povo a ter fidelidade para com ele. E aqui 7 nações são citadas. E Deus, ele demonstra a sua proteção e a sua contínua salvação para com aqueles que são fiéis a ele. E ele ainda deixa claro no verso 6 o porquê disso. Porque tu és povo santo ao Senhor, teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que lhe fosses o seu povo próprio de todos os povos que há sobre a terra. Então, nós lemos aqui não somente os versos 1 e 2, mas também do verso 2 ao 6, e nós vimos Deus agindo, protegendo e de contínuo sendo um Deus salvador. E Deus, ele enfatiza no verso 6, dizendo que ele escolheu o povo para si. Sabe o que isso quer dizer? Que Deus tem um povo escolhido. Deus tem um povo escolhido na terra.
E nós temos o privilégio de fazermos parte de um povo que Deus escolheu. Portanto, Deus escolheu um povo lá no passado. E esse povo é a descendência de Abraão. Mas também, quando a gente vai em Deuteronômio capítulo 4, do verso 2 ao 4, fala de Baal-peor, um lugar aonde muitos adoravam outros deuses, que não davam importância para o verdadeiro Deus. E o Senhor Deus, ele agiu. Você sabe que Balaão, ele era para ter sido um grande profeta fiel a Deus, mas foi convidado a fazer algo contrário à vontade de Deus e aceitou. E por este motivo, ele acabou saindo das fileiras de Deus. E muitas pessoas, assim como Balaão no passado, estão hoje, em nossos dias, no século 21, não dando importância a Deus, fazendo suas próprias vontades, saem das fileiras de Deus. Então, assim como Deus chamou aquele povo para ser fiel a Ele, demonstrando que Ele é quem protege, quem salva, hoje o Senhor Deus também chama o seu povo a ser fiel continuamente, e a entender e a compreender que só Ele é Deus Salvador, pois só existe um Senhor, um único Senhor. Aliás, em hebraico, para a palavra que aparece lá em Deuteronômio capítulo 6, verso 4, a palavra que aparece para único são duas em hebraico. A primeira é Yahid, que quer dizer único, de unitário. E a outra, a segunda palavra é Errad, único composto. E a palavra que aparece em hebraico para único é Errad, quer dizer composto. Ou seja, isso nos leva a entender que Deus realmente ele é o único Senhor, composto de três pessoas coeternas: Deus, Pai, Jesus e Espírito Santo. São três pessoas coeternas, que são criadores, onipotentes, oniscientes, onipresentes, e que atuam juntos de maneira salvífica para salvar o seu povo. Por isso o povo tem proteção. Então tenha a convicção e a certeza de que neste momento você faz parte de um povo que recebe a proteção de Deus e que continuamente é salvo. Quem é que dá a verdadeira salvação? Faz parte da ideia principal de número 3. Aqui aparece a proposta divina e a escolha de seu povo. Ou seja, Deus tem um povo, Ele faz a sua proposta divina de salvação, mas o povo tem a responsabilidade de escolher, aceitar ou rejeitar. Olha aqui para a tela, por favor. Em Deuteronômio capítulo 32, verso 15, diz que existe uma rocha eterna, a rocha da salvação, e esta rocha, ela foi em um determinado momento pelo povo rejeitada. Essa rocha, ela simboliza Cristo Jesus, que hoje está sendo rejeitado por muitas pessoas. Será que você está rejeitando a Jesus? É Ele quem faz o convite a você. Então, neste momento, você está sendo chamado por Deus a ser uma pessoa fiel, a permanecer dentro do povo de Deus e a não sair das fileiras de Deus, seguindo doutrinas erradas, seguindo outros deuses, mas servindo o único Deus verdadeiro. Então a salvação divina necessita de decisão, não por parte de Deus, porque a salvação divina, ela é uma proposta que Deus faz para o seu povo. Mas somos nós, eu e você, quem tomamos a decisão de aceitar ou rejeitar. Então, qual é a nossa escolha?
Deus, ele faz uma proposta, ele propõe ao seu povo, em Deuteronômio capítulo 32, verso 15 a 16, ele fala assim que está colocando diante de você a vida e o mal. E o que é que você vai escolher? Vida ou o mal? O Senhor Deus, ele também toma hoje, esta foi a palavra que ele utilizou lá, mas o mesmo Espírito Santo que atuou lá na vida de Moisés para falar ao povo, é o mesmo Espírito Santo que hoje está atuando na minha e na sua vida. E agora o Senhor Deus, ele faz também essa ênfase na questão de nos proporcionar o privilégio, a responsabilidade de aceitar ou rejeitar o seu convite. Portanto, qual é a escolha que você deve tomar? Qual a escolha de Israel e o seu chamado por Deus? Naquela ocasião, Israel teve que tomar uma decisão. E hoje, eu e você estamos na mesma posição. Devemos tomar uma decisão. Eu quero ler com você o que está escrito em Deuteronômio capítulo 30, verso 19. Porque o Senhor Deus, ele tomou os céus e a terra como testemunhas dele. Quando diz que tomou os céus como testemunhas, é que ele olhou para os anjos, e os anjos de Deus são testemunhas. Os seres celestiais são testemunhas de que Deus está oferecendo a salvação. E quando ele toma a terra, é porque ele também tem os seus que estão testemunhando, falando do amor de Cristo. E aquele que obedece a Deus, por amor também obedece às suas leis. Portanto, esse é um chamado de Deus para que você seja fiel às suas leis, ao seu Senhor, o único Deus que salva. Eu quero ler com você o que está escrito em Deuteronômio, então, no capítulo 32, verso 19. Espera aí. Os céus e a terra, diz o Senhor, tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Esse é o apelo que Deus faz para você e para mim hoje, assim como fez para o povo no passado. Qual é a sua decisão? Sabe qual é o conselho de Deus? Que você escolha a vida. E que Deus continue te abençoando. Esta é a minha oração por você. Finalizado a apresentação ministerial, daremos início à atividade virtual. Será compartilhado no grupo da turma e através desse vídeo, no QR Code, você terá acesso à atividade onde será abordado o tema que foi apresentado. Após a conclusão, é necessário você enviar o comprovante no Canvas. Por fim, agradeço a sua atenção e a sua participação.